Shalom! Sejam todos bem-vindos à terceira e última aula aqui no YouTube, né, do curso Desvendando o Poder Oculto. Então, esse curso, primeiramente, né, vamos falar agora o desfecho geral. Esse curso ele vai estar disponível também no Centro de Estudos que a gente está inaugurando hoje junto com esse vídeo, né? Então, já está disponível para quem tiver interesse. A mensalidade é o valor de R$ 49,90. Então está o nosso site, né, o zialmalar.com. No site vocês vão ver um pouco do que a gente vai aprender, que a gente já falou aqui, a prática, a cabala teórica, a cabala meditativa. Vai ter a área de acesso para vocês fazerem o plano de assinatura, R$ 49,90. Pode cancelar o plano quando vocês quiserem. Tendo acesso ao plano, vocês terão acesso a todo o conteúdo que estará disponível ali. E todos os meses nós vamos colocando novas aulas. Então você vai entrar lá, vai ter astrologia cabalística, Olamot, introdução a Cabalá, meditações cabalísticas, preces cabalísticas, Sefirot, anatomia da alma, vários cursos acontecendo ao mesmo tempo, né? Alfabetização em hebraico também vamos dar. E lá vocês vão poder acessar todo esse conteúdo enquanto estiverem ativos na mensalidade, né? E todos os meses nós vamos postando conteúdos novos, vídeos, PDFs, e-books. Então vai ser um portal bem completo para quem quer realmente estudar a Kabbalah, para quem quer aprender apenas os conceitos, vai servir, para quem quer se aprofundar também vai servir. Então a gente pretende fazer aí um amplo espaço, né? A ordem, a partir desse momento nós não estamos aceitando mais ninguém. Todos que tiverem interesse em estudar conosco será pelo centro de estudos, que a gente considera até mais completo do que a ordem, né? E a ordem vai ficar um projeto mais adiante, com coisas realmente muito profundas de Kabbalah, que os alunos deverão passar por todo esse treinamento, porque a gente não vai oferecer apenas o ensino, o estudo teórico, tudo será dado também com treinamentos, né? Treinamento para você chegar num nível de meditação que você possa fazer uma viagem espiritual. Você vai aprender a teoria da Kabbalah em sua profundidade, né? A ideia é que vocês possam futuramente fazer as orações, as rezas em hebraico e até mesmo, quem sabe, as suas próprias petições, né, na língua hebraica também. Vamos estudar sobre o mundo dos anjos, angiologia, conhecer vários anjos que podemos trabalhar, né, nomes divinos. Então é um conteúdo assim realmente que vai demorar muito tempo para acabar, porque são estudos de uma vida inteira e a gente pretende ir alimentando todos os meses, né, com conteúdos novos, tá? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, né, 5491117915, que está também aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em acessar o material escrito desse curso, que também é gratuito, pode acessar o link do grupo abaixo. Você vai entrar no grupo e vai ter acesso a esse material escrito exclusivo para quem está lá e 100% gratuito, né? Aqui é uma palhinha, esse curso também vai estar disponível no nosso portal como algo mais introdutório, tá? Para quem entra, quer assistir por lá, vai estar disponível também. E para a gente recapitular algumas coisas da aula passada, né? Eu até fiz algumas anotações aqui para a gente dar sequência. E na aula anterior eu falei sobre o conceito de trono, e eu acabei não me aprofundando nisso naquela aula, né? Na segunda aula sobre a Sefirot, a anatomia da alma, eu acabei não me aprofundando na questão do trono. E essa questão do trono que a gente fala, né, que o profeta Ezequiel, ele viu o trono, né, um trono de safira, e aí eu expliquei que as Sefirot, elas são como um trono. O conceito de trono na Kabbalah é aquilo que vai servir como uma base para uma construção, para uma elevação de algo. Então vamos supor, a nossa nefesh, né? A gente viu que a nefesh é a parte mais baixa da alma. Ela vai servir de trono para o ruach manifestar, né? Assim como o ruach ele serve de trono da neshama. Então a neshama ela vai captar aquelas luzes superiores, as luzes mais divinas, e vai passar essa luz
através do Ruach para a Nefesh e assim até o nosso corpo físico. Mas a ideia é que o nosso corpo físico já seja um trono, ou seja, ele sirva de base para que a gente possa acessar essa luz. De que forma? Através dos nossos atos. Então a gente viu que a Nefesh ela está ligada ao Olam Hassiá, o Ruach ao Olam Hayetzirah e a Neshama ao Olam Habriá, o mundo da criação, né? O mundo da criação, formação e ação. E o nosso corpo, ele vai servir, o que está relacionado ao corpo, a nefesh, são os nossos atos. Então, quanto mais atos de luz nós temos, e isso falamos na aula passada, esses atos de luz vão servir para que a gente eleve a nossa própria existência e não só a nossa própria vida, mas também o mundo à nossa volta. Na medida que a gente faz atos positivos, nós estamos criando luzes aqui nesse plano físico. E essas luzes também subirão. Então, nesse sentido que o nosso corpo, a nossa nefesh, ela serve de trono para o nosso ruach, né? Porque isso seria a ideia de algo superior estar assentado em algo inferior e comandando esse algo inferior, né? Então, até nessa visão da carruagem do profeta Ezequiel, o trono, ele não estava sendo carregado pelas criaturas sagradas, né? O trono era quem carregava as criaturas sagradas, né? Hashem, o Criador, ele se utiliza dessa carruagem, desse trono, para comandar a criação, que é a Sefirot, né? A gente pode pensar como as Sefirot são esse trono que ele dirige e coordena a criação, como também falamos disso na aula anterior. Então, esse conceito é bem importante para a gente entrar nessa questão da reflexão, né, do que esses conceitos vão servir na nossa vida prática. Então, a gente sabe que, primeiro de tudo, muitas pessoas pensam, né, eu primeiro tenho que controlar o meu pensamento, o que eu falo e o que eu faço. Só que a gente, na Kabbalah, a gente aprende que o processo é, de certa forma, inversa. Muitas pessoas pensam, eu queria ganhar um aumento, né? Se eu ganhasse um aumento, aí sim eu ia trabalhar mesmo, legal, né? Para quem está numa empresa, por exemplo. Se eu ganhasse aquela promoção, aí sim eu ia mandar ver, eu ia trabalhar bastante, eu ia mostrar meu serviço. Esse pensamento é predominante na sociedade atual. Mas o que a gente pensa, né, é que jamais um dono de uma empresa, um gerente, algo assim, ele vai dar promoção, vai dar um cargo, um aumento de salário para um colaborador que não demonstra muita efetividade, né, no seu trabalho, que não demonstra interesse, que não demonstra proatividade, que não demonstra ser capaz de fazer mais do que ele faz, né? Então, isso é uma ideia muito importante, porque a maioria das pessoas ficam nessa questão de receber, né? Elas ficam só querendo receber, não partem em direção de fazer algo para mudar a situação que elas querem. Então elas esperam que Deus mude a vida delas, elas esperam que desça um milagre dos céus, um maná, né, que desça aquilo dos céus e aí sim elas vão mudar de vida. E não é bem por aí. Aquele velho ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, é um pouco clichê, mas tem um fundo de verdade muito profundo nesse ditado popular. Porque é a partir do nosso esforço, é a partir da nossa movimentação que essas forças divinas, essas forças criativas e criadoras, né, transformarão a nossa vida e nos ajudarão nesse processo. A atitude, isso tem de nós. Então, o início, a partida dessa mudança deve começar por nós, né? Deve ser algo nosso, um passo nosso, né, a ser dado. E é a partir disso que a gente vai conseguir transformar as coisas em nossa vida. Então, as pessoas pensam que elas primeiro vão dominar, o que a gente deveria pensar e tentar dominar primeiro são os nossos atos. Vamos supor, você está num relacionamento e você sente uma atração por uma outra pessoa, né? Essa atração está primeiramente num nível mental, né? Você imagina, você visualiza aquilo, de certa forma, a realização, a concretização daquele desejo, que seria algo errado.
Num segundo nível, isso vai despertar o teu sentimento. Então, esses dois níveis são os níveis mais difíceis da gente controlar. O que a gente consegue controlar num primeiro momento são os nossos atos, o que para a maioria das pessoas já é difícil. Então, elas pensam, elas sentem a atração, sentem a emoção e praticam o ato, né? Elas vão até as vias de fato. Isso porque essas pessoas ainda não conseguiram ter nenhum domínio sobre si mesmas, né? E nem sequer ao certo elas sabem o que elas querem de verdade, de quem elas gostam de verdade, e não conseguem ter uma transparência com os outros, muito menos consigo mesma. É porque à medida, a partir do momento que a gente consegue ser sinceros com nós mesmos, isso vai refletir também nas nossas relações externas. Então a Kabbalah ela vem e ela dá técnicas, métodos, né? Tanto a nível filosófico, teórico, de reflexão, a nível prático, né? Com seus rituais ou meditações, formas da gente conseguir ir passo a passo dominando esses três níveis. Então a gente consegue primeiro, no primeiro momento, dominar os nossos atos, né? Não fazer algo errado. A gente consegue segurar esse ímpeto, né? O ímpeto da ação, o nível da ação. Então, os nossos atos é o primeiro nível que a gente consegue obter um controle. E é o primeiro nível que devemos buscar esse controle, né? Então, a gente sente aquela atração, sente aquela emoção, mas o ato a gente consegue segurar. Num segundo nível, a Kabbalah vai nos preparar e nos treinar para conseguir fluir, harmonizar as nossas emoções. Porque quando a gente está numa situação dessa que eu coloquei aqui, o que está em desarmonia são as nossas emoções, né? A gente está confuso e está misturando muitas coisas que não são reais. São ilusões do ego, da nossa mente, da nossa subjetividade. Então, no segundo nível, que seria o de Yetzirah, Ruach, etc., nós estamos lidando com as questões emocionais, trazendo uma harmonia nessa questão, nesse âmbito, e com isso a gente consegue adquirir um segundo nível de controle. E por fim, o pensamento, né? Então, quando a gente consegue controlar as ações, os sentimentos, o terceiro e último nível é o nível do pensamento. Então, sequer a gente entraria num desejo desse, né? Quando a gente consegue alcançar, dominar esse terceiro nível, a gente consegue então uma harmonia plena entre, eu diria ser congruente, né? O que falta muito hoje nas pessoas é a congruência. Então é você agir de acordo com aquilo que você sente, que também seria de acordo com o que você fala e que está de acordo com o que você pensa. Hoje nós vemos pessoas que pensam uma coisa, falam outra no seu discurso e agem de forma diferente desses outros dois âmbitos. A Kabbalah ela vai nos ensinar e nos treinar para a gente conseguir essa congruência, né, e estar em harmonia, o nosso corpo em harmonia com as nossas emoções e o nosso pensamento, né, estar realmente tudo alinhado. Por isso a importância desses conceitos, né? Através do estudo, da reflexão e até mesmo das práticas, nós conseguimos alcançar muitos insights que vão causar essas transformações internas. Por mais que você esteja aí, eu não quero meditar, eu não quero praticar nada, só quero entender, refletir, só quero uma melhora na minha vida, conseguir entender um pouco mais do que está acontecendo, perfeito, a Kabbalah vai te ajudar com isso. Se você quer ir num nível mais profundo, quer fazer essas práticas, ter essa conexão mais de perto com o divino, sentir realmente essa luz na sua vida, também as práticas meditativas e ritualísticas vão te trazer isso. Então, passando essa recapitulação das aulas anteriores, né, e como a gente aplicar isso também de forma prática na nossa vida, esses pensamentos, essa filosofia, podemos dizer, né? Agora sim, por fim, vamos na terceira e última aula falar sobre os nomes de Deus, os nomes divinos. E aqui a gente já faz também em relação com outros conceitos da Kabbalah, né? Eu acho um conceito muito importante de passar para vocês é a ideia do Kli e Or. Or, a gente já sabe que é luz em hebraico, né? A palavra Or significa luz, então do Or Ensof, a luz infinita ou luz ilimitada.
E o conceito de Kli é a gente pode chamar de receptáculo. E isso está presente em todas essas teorias que eu disse anteriormente, né? Então, os Olamot, eles servem, de certa forma, como um Kli, um receptáculo dessa luz, né? Em diversos ocultamentos. As Sefirot, elas também são Kli para o Or, né? Que atravessa esses mundos, então elas são receptáculos dessa luz. Da mesma forma que o nosso corpo é um Kli para a nossa alma, ele é um receptáculo, né? Ele recebe essas almas, essas várias dimensões da alma, e também as dimensões, elas são como um Kli, por exemplo, a Nefesh é como um Kli para o Ruach, e o Ruach é um Kli para a Neshama. Então, o conceito de Kli e Or, ele também vai ser um tanto quanto, ele pode sofrer mudanças. O que eu quero dizer com isso? Em determinado aspecto, o que é clear, o que é um Kli pode se tornar um Or. Então, o Ruach, por exemplo, ele é um Kli para Neshama. Mas em relação a Nefesh, que é um nível mais baixo, ele é um Or, né? Ele é a luz para Nefesh. Da mesma forma que a Neshama é uma luz para o Ruach. Isso estou explicando para vocês dessa forma para ficar mais compreensivo essas teorias, né? E a partir disso vocês conseguirem entender tudo o que a gente vai ensinar aqui nessa aula. Bom, dito isso, então eu quero partir já para o primeiro nome divino, que é o tetragrama. Mas antes de falar, né, seria interessante uma breve introdução sobre os nomes divinos. Então, o que são os nomes de Deus? O que são os nomes divinos? Que a gente tanto fala na Kabbalah e tanto trabalha com isso, tanto nas orações, meditações e práticas ritualísticas. A gente sabe, já vimos também, que o Ein Sof, ou Hashem, ele é o infinito, o ilimitado, o indizível, o incompreensível, né? Então a gente não consegue ter ideia do que é essa força tão superior e absoluta. Pois bem, a gente se pensa nisso, nesse ser tão grandioso e tão incognoscível, ele não teria nomes, né? Seria um absurdo a gente colocar, nomeá-lo, né, de alguma forma. Então ele não tem nome. Tanto que a forma mais usual que usamos para se referir a ele é Hashem, que significa o nome, né? Então é o nome porque ele não tem nome, na verdade, ele não tem forma. Os nomes divinos são como emanações de Deus, são como emanações de suas energias. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele é um só, mas à medida que ele se manifesta, né, e de certa forma se oculta através dos Olamot, ele possui várias facetas, vários raios energéticos diferentes. Há uma maneira mais simples de se falar, né? É como se ele se dividisse em vários raios de luzes. E a gente já estudou isso, que temos 10 sefirot, né? E temos 7 nomes de Deus principais. Mas não só esses 7. Né? Esses são os 7 principais, são os que vamos falar hoje aqui, mas ele possui muitos nomes. Então nós vamos ver o nome de Deus de 12 letras, nós vamos ver o nome de Deus de 42 letras, nós vamos ver o nome de Deus de 72 letras, os 72 nomes de Deus, que também tem relação, e os 22 nomes de Deus, que estão associados às 22 letras hebraicas, e assim por diante. Temos uma infinidade de nomes divinos e combinações que podemos fazer para encontrar para acessar essas forças específicas. Vamos supor, a gente tem esses 7 nomes que são os principais, que eles estão ligados a Sefirot. E aqui vou falar um pouco sobre eles. Mas a gente sabe que temos 10 Sefirot. Então, o que acontece com as outras, né? Na verdade, são combinações de nomes divinos. Então, nós temos 7 principais, mas dentro das 10 Sefirot, nós vemos esses 7 nomes divinos e algumas combinações entre eles, para formar as 10 esferas. Só que com o estudo, a gente consegue combinar certos nomes divinos para a prática de meditação, por exemplo, ou até as práticas ritualísticas, para acessar determinadas forças.
Então, esses nomes são como chaves de acesso a essas energias criadoras. Na primeira aula, nós falamos sobre o poder das letras hebraicas, né? Sobre a força, a cabalá das letras, enfim, elas são representações físicas dessas energias que estão num plano muito, muito superior. Os nomes divinos também, eles estão num plano muito superior, num plano acima, né? Acima de Atzilut, são energias, são luzes puras, e aqui elas são representadas através das letras. Então, cada letra é associada a um número, a elementos, planetas, signos. A gente viu isso também de forma sucinta. E essas letras, elas se agrupando em nomes divinos, por exemplo, a gente consegue, além do próprio significado que tem o nome divino, nós podemos achar uma relação gemátrica, que seria da numerologia cabalística, nós podemos analisar letra a letra a sua correspondência numérica, a gente pode entender as representações que estão conectadas com essa letra para se aprofundar mais ainda no significado desse nome divino. E podemos fazer essas combinações buscando certas forças específicas. Por exemplo, a gente sabe que tem o arcanjo Rafael, que seria a cura de Deus, né? Então a palavra refuá significa cura, a cura, né? Enfim. Se eu juntar o tetragrama com refuá, né, com essa palavra, meditar sobre isso, eu estou atraindo, então, energias de misericórdia e cura para dentro de mim, né? E aí, através da prática ritualística, a gente também pode direcionar isso para outra pessoa, a gente pode atrair prosperidade, harmonia e muitas outras coisas, se utilizando dessas forças divinas. Isso, então, é um pouquinho dessa prática que envolve os nomes divinos, né? E a importância da gente conhecer eles também. Através de outra prática que a gente conhece como Notaricon, que é um estudo dos acrósticos, também falei isso na primeira aula, nós podemos encontrar um versículo bíblico que fala sobre um aspecto de Hashem, né? Fala um atributo, fala algo sobre Hashem, e as primeiras letras de cada palavra desse versículo vão formar um nome que também poderia ser considerado um nome divino para você meditar. Por quê? Nesse versículo específico, o que a gente está acessando nesse versículo, que ele está escrito, vamos supor, né? Ele está falando sobre um atributo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Ele está falando sobre uma faceta, sobre uma forma que a Shem se utiliza para atuar na criação. Então, fazendo um acróstico desse versículo, você está acessando a energia que esse versículo representa e que está intimamente conectado com um atributo divino. A própria palavra Agla, por exemplo, que é Ata Gibor Leolam Adonai, é isso, é um acróstico, né? Um notaricon dessa frase que te dá acesso a essa energia divina. E assim, a gente pode encontrar vários exemplos dentro da Torá, e o próprio cabalista pode fazer esse estudo por conta própria, né? E através disso ele achar um versículo que ele possa fazer esse mantra, né, mental, fazer essa meditação. Uma outra forma da gente utilizar os nomes divinos é através das orações. Então, é proibido falar os nomes divinos, e aqui na aula de hoje, como eu vou acabar repetindo muito sobre os nomes, eu pretendo não falá-los, né, da forma como eles são realmente verbalizados, tá? Quando a gente fala um nome divino, para não falar em vão, a gente troca algumas coisas ou fala pausadamente. Por exemplo, o nome divino Ado-Nai, né? Você não vai pronunciar ele assim em vão, né? Como agora eu estou dando aula, eu vou repetir várias vezes. Então, os nomes divinos você teria a permissão de falar sem estar profanando esse nome em orações. Então, você pode falar um versículo inteiro de uma passagem, e aí você pode ler esse nome divino, ou dentro das rezas, né? Temos aí o Sidur de orações, né? Que é um livro de orações. Tem Sidur cabalístico também, para quem se interessa. E aí, mesmo que você faça a oração em português, o nome divino você pode ler em hebraico,
né? E aí né, temos inúmeros exemplos de como fazer isso, de quais orações utilizar. E existem várias orações ainda, por exemplo, a Yedid Nefesh, né? É uma oração que tem o tetragrama escondido, oculto, né? Oculto de certa forma, está explícito, mas oculto ao mesmo tempo, e tem o tetragrama nessa oração. Então, cada parágrafo ele começa com uma letra do tetragrama, um Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei. O tetragrama, então a gente pode pronunciar Yud Kei Vav Kei, né? Adokai, o nome que é escrito com Aleph e Lamed, né? Que podemos pronunciar como Kel, e assim por diante, para não falar esses nomes. E essa santidade que temos nos nomes divinos, então a gente deve evitar de pronunciá-los em lugares impuros, por exemplo, um banheiro, ou até mesmo a cozinha, dependendo, né, se tem muita louça suja, coisas assim, que não é um ambiente próprio, então você deve se resguardar para não falar nenhum nome divino. E o tetragrama, ele é impronunciável, né? Então nós não temos mais a pronúncia, há formas cabalísticas de vibrá-lo dentro da Kabbalah prática, mas isso também exige já um certo nível de avanço no estudo e de seriedade por parte do operador, né, para ele não profanar esse nome. Então, na época do primeiro Beit HaMikdash, né, do primeiro templo, grande templo, apenas o sacerdote no dia de Yom Kippur, que era o dia do perdão, ou seja, uma vez no ano ele entrava na Câmara dos Santos e pronunciava esse nome 10 vezes, né? E de certa forma, todo o povo que ficava fora, né, os sábios que tinha, eles faziam muitos barulhos para que a população não descobrisse a pronúncia correta desse nome, porque você sabendo, conhecendo esse nome, era capaz de operar maravilhas, né? Então se diz que Moshe Rabbeinu, ele tinha a pronúncia correta desse nome, e foi a partir desse nome que ele conseguiu realizar várias proezas. Então hoje a gente consegue se utilizar dele, a gente pode meditar, né? A gente dentro da Kabbalah prática há formas de vibração desse nome e tem toda uma técnica para isso, que aí sim você estará se conectando se a tua intenção for realmente pura. E o tetragrama, que é justamente esse nome que eu tenho aqui no quadro, que vocês estão vendo aqui na tela também, ele é um nome de 4 letras. Aqui temos uma infinidade de associações com esse nome. Então, ele pode representar os 4 elementos, ele pode representar os 4 Olamot. Inclusive, esse é um nome que ele, apesar dele estar associado de certa forma a Tiferet, ele é um nome geral, porque Hashem se utilizou dele para a criação. Então nós vimos que todos esses nomes eles são Kli, eles são um Kelim, né? Eles são como um Kleilim, como utensílios dessas luzes divinas. Hashem se utiliza desses nomes para a criação e governança da criação também. Só que, de acordo até mesmo com o Zohar, o tetragrama ele é um nome que ele serve como uma luz para esses mundos, né? Foi através desse tetragrama, desse nome divino, que Hashem construiu toda a criação, como a gente viu na aula anterior. E claro, isso é um nível simbólico. O que quer dizer? Que ele se utilizou das forças que essas letras representam para chegar aqui. E aí a gente tem todo um estudo também da gemátria, por exemplo, então o Yud vale 10, o Rei vale 5, o Vav vale 6 e o Rei vale 5 de novo. Temos aí então o número 26. 2 mais 6 vale 8. Se a gente faz a gemátria da palavra Torá, também vamos chegar no número 8. Então a gente vê uma relação já aí entre a Torá, entre a instrução e o tetragrama, né? São coisas que nós vamos achar na Torá vários e vários pistas, né, através da gemátria, que vão nos indicar a relação de conceitos e nomes e tudo mais que vemos dentro da Kabbalah. Além disso, esse nome está ligado aos 72 nomes de Deus. Os 72 nomes de Deus foram tirados do versículo de Êxodo, né, capítulo 14, os versículos 19 ao 21,
Então, se você pegar na Bíblia hebraica, esses versículos eles têm 72 letras cada. E aí é uma forma cabalística da gente agrupá-los e tirar, então, 72 nomes de Deus. Que mais adiante também ficou muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, os 72 anjos cabalísticos, que estão ligados a esses 72 nomes de Deus. Então a gente pega esses 72 nomes, que eles seriam luzes muito superiores, e acrescenta os sufixos El ou Yah, que são dois nomes divinos também, e aí nós formamos os nomes desses anjos, que representam energias que estão num nível mais próximo da nossa realidade. Além dessa conexão com os 72 nomes de Deus, o tetragrama, em sua forma expandida, ou seja, se a gente deletrear, né, o tetragrama, então o Yud, como que a gente escreve a letra Yud? Né? Com I-U-D, se a gente fosse fazer em português, né? Seria Y-U-D. Em hebraico é Yod, Vav, Dalet. Se a gente deletreia todas as letras do tetragrama, vamos chegar também no resultado de 72. Se a gente decompor esse nome, ou seja, a gente tem então o Iod, vale 10, a gente tem o Iod Rei, vale então 10 mais 5, 15, a gente tem o Iod Re Vav, então a gente tem o Iod valendo 10, Vav valendo 6, desculpa, o Rei valendo 5 e o Vav valendo 6, temos 21. E por fim o tetragrama, né? O Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei de novo. Chegamos no 26, soma todos esses resultados e temos, por fim, o número 72 também. São várias relações, vários estudos que a gente pode fazer, né? E esse nome seria o principal nome de Hashem. É o nome indizível, impronunciável, e ele está ligado à misericórdia de Hashem, porque ele se utilizou desse nome, dessas forças para a criação, e para ele ter esse ímpeto de criar algo além dele, dar a vida, fazer todo esse processo de criação, que ele não haveria motivos para fazer isso se não fosse pela bondade de dar a vida a outros seres poderem experimentar a sua própria criação. Então, quando ele fez esses movimentos que a gente viu, Tsim, todas as contrações, ele estava agindo com bondade. Né? E é isso que esse nome quer dizer. Principalmente, ele traz esse atributo da misericórdia. Quando nós queremos nos conectar com a luz divina, né? Atrair essa luz para dentro de nós, quando a gente quer se conectar com a Shem, quando a gente quer iluminar os aspectos da nossa sombra, nós podemos meditar nesse nome divino especificamente, para estreitar esse canal com a divindade, tá? Então esse é o principal nome divino e a gente jamais vai ler ele da forma como é dito. Até mesmo nas escrituras, quando tem o tetragrama, a gente substitui pelo nome divino Adokai, tá? Então a gente nunca vai ler o tetragrama mesmo. Assim como quem já conhece um pouco das orações, o Shema Israel, ele tem o tetragrama, mas a gente lê Adokai, né? E de uma forma ainda mais simples, a gente diz Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Né? A gente, né, às vezes, nem pronuncia, então, o nome divino Adokai. Isso são formas de permanecer com o respeito, né, e a seriedade que esses nomes divinos têm. E até mesmo dentro de práticas herméticas, eu mesmo já comecei nas práticas herméticas, que a gente trabalha muito mais como se fosse símbolos, apenas chaves de acesso, que não tem que ter todo esse respeito, todo esse cuidado. E muitas vezes as coisas ainda não davam certo para mim, eu tinha resultados às vezes ruins nas práticas e tudo mais, e era devido a isso. Então, à medida que eu fui tendo esse conhecimento, essa reverência, podemos dizer assim, com os nomes divinos, tudo começou a mudar dentro das minhas práticas e dentro do meu estudo, da minha evolução espiritual. Por isso que hoje, né, a gente fala, às vezes eu falo nas lives e tudo mais, mas quando se trata de algo muito repetitivo, como hoje, por exemplo, eu tento então manter esse cuidado, esse respeito com esses nomes. E os nomes divinos a gente também não deve escrever em folha e apagar depois, né? Os nomes não devem ser apagados. Então, se você fez uma folha com nome divino, jamais rasgar, amassar, nada disso. Você vai enterrar esse nome, né? Você vai
guardar numa pastinha, algo assim. Por isso que o ideal é a gente não escrever, não fazer nada, a não ser que seja realmente em algo que vamos utilizar ou que a gente possa enterrar na natureza. Vamos supor, a gente vai fazer um pantáculo, aí sim vamos se utilizar dos nomes divinos nesse pantáculo, que vai ser um pantáculo que eu posso usar a vida inteira, ou quando eu não quiser mais, eu descarrego ele e enterro na natureza, sendo que ele é feito de madeira ou metais, né? De uma forma que aí não vai prejudicar a natureza também. Isso é muito importante, tá, pessoal? Dentro da nossa prática, a gente ter esse respeito, esse cuidado, porque são nomes muito poderosos e à medida do que a gente estuda e se conecta com essas forças, conseguimos ver como que isso faz diferença na prática diária e nos resultados finais, né? Bom, vou partir já para os outros nomes, para a aula não passar da 1 hora, né? A nossa última aula passou, então vamos tentar fechar dentro do prazo. Dando sequência, então, no segundo nome, a gente vai falar agora, então, se for de acordo com a Sefirot, né? Nós temos aí o nome Ehi-Ye, que seria também um nome de 4 letras, formados pela letra Aleph, pela letra Rei, pela letra Yod e Rei também, de novo, né? Ehi-Ye. Esse nome ele está conectado com essa força mais superior, a força mais suprema, ele está conectado a Keter. Foi o nome que Hashem se revelou a Moshe na sarça ardente, né? Então, quando Hashem perguntou o nome, ele se revelou pela primeira vez com esse nome, Ehi-Ye. E ele é um nome que vai nos conectar ainda com essa força mais superior e primordial. Esse nome ele é capaz de nos ajudar a superar o nosso próprio ego, né? A gente passar dessas barreiras do ego, alcançar uma iluminação e uma conexão com o divino transcendental. No final dessa aula eu vou ensinar vocês como meditarem nesses nomes divinos, né? Mas aqui vamos passando um a um para vocês entenderem melhor. Depois deste nome nós temos o Kel, né? Aqui na tela vocês estão vendo os nomes divinos, como eles realmente são escritos e falados, né? Estou deixando aqui para vocês entenderem bem, porque a gente pode mantrar esses nomes em nossa mente. Então você pode ficar Harukai, Harukai, em sua própria mente, sem falar, sem verbalizar isso. Então você vai ficar meditando lá no nome divino e mantrando isso mentalmente para ajudar na concentração e na conexão com esses nomes, tá? Então o nome Kir, ele está ligado à misericórdia, ele está ligado à esfera de Hesed, né? E ele é um nome que a sua tradução seria isso, né? Seria Deus, da forma mais simples, né? Todos esses nomes divinos, eles têm uma tradução. Por exemplo, Ehi, Ye significa sou. Sou, que era Rie, Asher, Rie, né? Eu sou o que sou. Num sentido de que é a existência pura, né? Aquilo que é de fato. O nome Kel, ele vai ser traduzido como Deus, e ele tem esse aspecto da bondade. Nós vamos ver 3 principais conjunções desse nome, né? Que seria Kel Adokai, Kel e o tetragrama, e Kel Shakai, né? Que seria um outro nome divino também. E cada um desses nomes também estão conectados a um dos 3 Olamot da criação. Isso significa que Hashem se utilizou em cada Olamot, ele se utilizou desse atributo da bondade, da misericórdia, para a criação desses Olamot, né? Sucessivamente. Então, ele é um nome que está ligado a isso, a generosidade, a benevolência. Quando a gente quer atrair essas forças, então nós podemos meditar nesse nome divino dentro da esfera de Hesed. Seguindo, temos o nome Eloquim. Eloquim é um nome que está ligado já ao lado oposto do nome Kir. Ele está ligado à severidade, ao rigor e à esfera de Gevurah. Também está ligado à bravura. Quando nós queremos atrair essa energia divina da coragem, da bravura, do ímpeto, né, daquela força, do rigor, se você está desanimado na sua vida, está tendo problemas, procrastinando muita coisa, se você está delegando muita coisa, está sem forças para conseguir realizar seus projetos, sem ânimo, esse nome divino pode te ajudar a conseguir, né, a conquistar essas coisas, porque ele vai atrair essas energias de força, de ímpeto, bravura,
para dentro dos seus corpos espirituais. É aí que é interessante a gente conseguir entender toda a teoria da Kabbalah. Porque na medida que você medita com o pensamento, você está atraindo essa energia que está lá no Adam Kadmon, por exemplo, você atrai, em Atzilut, né, você atrai isso para Briah, na sua Neshama, o Ruach e a Nefesh até chegar no teu corpo físico. É esse o caminho que a luz traça, né, a gente pode dizer dessa forma. Esse caminho que a luz faz até chegar no seu corpo físico. Então, através da tua mente, você vai se conectar, né? Através da Neshama, você se conecta com essa força que vai ser trazida pouco a pouco até os canais da manifestação. Então, quando você se conecta com essas luzes, isso já vai te dar força suficiente para causar essas transformações na sua vida. Seguindo, temos em Tiferet, né, nós temos o tetragrama associado a Tiferet também. E isso vai ser importante em algumas práticas, que nós utilizamos o nome divino de Keter, de Tiferet e de Malhut para atrair a luz no sentido de correção do mundo, porque a gente não medita nos nomes divinos só para nós. Há práticas cabalísticas de meditação para atração da luz, para que você ajude o mundo nessa correção, nesse processo de correção. Então, os cabalistas, principalmente, ele vai trabalhar mais para os outros do que para si mesmo. Tem problema se você utilizar isso só para si, para quando você tem essas necessidades e tudo mais? Não tem problema, não é uma obrigação tua fazer isso. Mas com o estudo da Kabbalah, você mesmo vai sentir o desejo de fazer isso para ajudar a humanidade, para ajudar o mundo a alcançar um estado mais elevado. E a partir dessas técnicas, principalmente foi o Arizal que trouxe isso para a gente, então tem várias técnicas de combinações de nomes, né, de permutações que fazemos para atrair essa luz até o nosso plano. Tá? Seguindo, então, as outras esferas, por exemplo, Netzah e Hod, eles são combinações de nomes divinos. Né? Um outro nome divino que temos é o Tsevaot, que aí é o que está conectado nessas duas esferas. Então, uma é o tetragrama Tsevaot e a outra é Elohim Tsevaot. O nome de Tsevaot, ele seria dos exércitos, o Deus dos exércitos. E a gente vê isso até mesmo num mantra cabalístico, né? Que é o Kadosh, 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 Adokai Tsevaot. Esse nome divino ele está ligado às hostes. Quando diz exércitos e hostes, são aos exércitos, às hostes angelicais que Hashem criou e que levam sua luz adiante, né, na manifestação do mundo. Então, o nome que também está ligado, nós podemos utilizá-lo para nos libertar de algumas sombras também. Né? É um nome que ele tem uma força para quebrar essas energias negativas. Então, eu já falei do tetragrama, do nome Kel, Elohim, o Ehi Tsevaot, e agora temos associado à esfera de Yesod o nome Shakai, que vocês estão vendo aqui. Esse nome, que muitas vezes vemos associado com Kel Shakai, ele seria o Deus Todo-Poderoso. E ele está ligado, de certa forma, à limitação. Então, quando Deus estava criando, ele disse Dai, que é basta em hebraico. Então, ele fez esse processo de limitar, de chega, né? É um nome muito utilizado para proteção. Ele é um nome que nos auxilia. Existem muitos amuletos na Kabbalah prática, né? Muitos kameot, que utilizamos esse nome para obter uma proteção das forças negativas. Porém, a gente vê, com o estudo da Kabbalah, também a gente vê que ele está ligado à abundância. Né? Porque há uma passagem bíblica que Hashem estava dando muitas bênçãos, até que pedissem para parar, até que pedissem basta. Então, ele, além dele estar associado a essa restrição, a essa limitação, ele também está associado a uma expansão de bênçãos, né? Como ele representa essa força ilimitada, esse poder ilimitado de Hashem, de poder abençoar tudo e a todos. E por fim, associado à esfera de Malhut, temos o nome Adokai. Esse nome ele está associado, então, foi o nome que Hashem se utilizou para
construir, para fazer os Olamot. Se a gente pega a árvore da vida de Atzilut, seria as 10 esferas, as 10 emanações, esses 10 nomes divinos, como vimos, né? Então, em Atzilut temos 10 nomes divinos, no Olam Ha-Briá temos algumas classes de anjos, que eu chamei de arcanjos, né? Por serem anjos muito elevados. No Olam Ha-Yetzirah temos a maior parte dos anjos, que na aula passada eu me referi às classes, aos coros angélicos, né? E então lá nesse plano de Atzilut, a esfera de Malhut, ela é o Keter de Briá, do Olam HaBriá, né? Através dessa esfera, então, que se sucedeu a criação posteriormente. E ele se utilizou do nome Adokai. Esse nome vem de Adon, que significa Senhor. Então ele estaria sendo o Senhor da criação. E esse nome, em algumas práticas cabalísticas, ele é muito utilizado justamente para a gente atrair essas luzes até a esfera de Malkuth. Justamente na combinação de certos nomes, né? Então, na técnica de Yehudim, que seria uma técnica também chamada de Hud, né? Seria unificações, e Hudim seria unificações. Você vai combinar o primeiro nome associado a Keter, vai combiná-lo com o tetragrama, que está associado a Tiferet, e combiná-lo com o nome Adokai, que está associado a Malhut. Dessa forma, você vai atrair essa luz de Keter através dos Olamot até Malhut. Existem formas corretas de se fazer isso. Não indico para quem está assistindo o vídeo, porque não saberia também qual é essa forma correta, tá? E essa técnica de Hud, né, de unificar, a técnica de Hudim, né, das unificações, você precisa treinar com um passo a passo de uma maneira simples e vai treinando até chegar em formas mais avançadas de unificações, tá? Até tem a história do Arizal, que o seu discípulo, Haim Vital, ele queria aprender uma técnica de Ihud com o Arizal e ele dizia que ele ainda não estava pronto, não estava pronto. E o Haim Vital insistia. Até que o Arizal deu uma técnica simples. E quando o Haim Vital foi fazer, né, foi tentar a técnica, deu problema e ele ficou 3 dias com o rosto desconfigurado e o Arizal teve que fazer um processo cabalístico para poder ajudar o seu discípulo, né, a configurar de volta o seu rosto. Então, isso nos ensina a elevação que a gente precisa estar, não só nos estudos, mas de forma harmoniosa internamente para poder fazer essas técnicas, tá? Então, o que eu indico para vocês aqui, agora que a gente já fez uma pincelada bem geral, bem por cima, sobre os nomes e seus significados, vocês vão sentar de uma forma bem confortável. O que eu indico, procurem uma poltrona que seja confortável, com as costas eretas, para essa energia sempre poder passar de uma forma bem fluida pelo corpo, tá? Os pés encostados no chão, as palmas da mão repousadas sobre a coxa. Então você vai sentar numa postura bem confortável. Essa é uma postura que a gente aguenta por horas, né, sem se cansar ou sem doer o corpo. Vocês vão fazer uma respiração, pode fazer a 4x4 ou 4x2, que seria inspirar em 4 segundos, prender por 2 segundos ou 4, inspira novamente expira, né, novamente em 4 segundos, segura mais 2 ou 4. Dessa forma vocês vão acalmar a mente, vão acalmar o corpo. Procurem esses primeiros minutos deixar passar todos esses pensamentos que estão bombardeando na cabeça, né? Assim vai acalmando o pensamento. E aí sim vocês vão respirar, né? Vão acalmar todo o pensamento. Procurem deixar a visão toda preta. E aí vocês vão meditar nesses nomes divinos, em determinados, de acordo com o que vocês estão buscando, né? Então vocês querem atrair mais generosidade, benevolência, querem ter um julgamento melhor das pessoas, mais misericórdia, né, na hora de julgar ou de aplicar alguma pena, algo assim. Se está faltando essa benevolência, esse amor, se você está com dificuldades nos seus relacionamentos, na forma que você expressa o amor, você pode meditar no nome Kel, por exemplo.
E aí você vai visualizá-lo, né, as letras Aleph e Lamed, e ficar visualizando e mantrando isso mentalmente, tá? Dessa forma você vai se conectar com essa energia. Se você precisa de mais bravura, ímpeto, coragem, o nome é Elohim. Se você precisa se conectar com o divino para tentar atrair essas luzes para dentro de si, né, se iluminar, estar mais em conexão com Hashem, com essa força criadora na sua vida, que você pode causar transformações e realizar, né, manifestar aquilo que você tanto está desejando, almejando, então você pode meditar no tetragrama. Se você quer transcender as barreiras do ego, quer evoluir espiritualmente, ter essa conexão muito forte com o Criador, com o outro nome de 4 letras, né? O Ehi Ye. Se você quer essa proteção, está buscando essa proteção, dissipar as energias negativas à sua volta, pode meditar no nome Shakai. Se você quer se conectar com essa energia de manifestação também, o nome é Adokai, que tem a ver também com a misericórdia, com a benevolência. Tá? Então, são formas da gente entrar em contato com essas forças, atrair isso para dentro de nós, dentro da nossa alma, e, de certa forma, manifestar isso à nossa volta, seja através da transformação dos nossos atos, seja manifestando aquilo que desejamos, que estamos buscando, seja uma melhora financeira, uma melhora nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso próprio desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, chegamos aqui ao fim desta aula gratuita, ao fim do curso gratuito. Para quem gostou dessas 3 aulas, fica novamente o convite ao Centro de Estudos Shalom, que é o nosso novo centro de estudos, onde terá a mensalidade de R$ 49,90 e você terá acesso a todo esse conteúdo, de certa forma exclusivo, algo bem diferente que certamente vai te ajudar em sua evolução. Agradeço a todos por terem estado aqui conosco nessas 3 aulas, todos que estão inscritos no canal, né? Se você não está inscrito, se inscreve, comenta, dá like, isso ajuda no nosso trabalho, ajuda a gente continuar perpetuando também esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz realmente para ajudar as pessoas, para trazer essa iluminação para o mundo, né? A gente quer que as pessoas se conectem com essa luz, que elas possam causar essas transformações internas e alcançar essa correção para todos nós, né? Não só a nossa correção individual, mas essa correção no coletivo, né? Como todos nós somos irmãos e irmãs, é o que desejamos que todos nós possamos nos unir e elevar esse plano para que a presença divina possa habitar aqui novamente. Shalom a todos, bons estudos, boas práticas e até mais.